E assim chegamos ao momento mais aguardado da tarde, o momento do sorteio oficial. The official draw is about to begin. Para conduzir o sorteio, chamo novamente Juan Cusco, vice-presidente executivo da Beach Soccer Worldwide, e Jaime Arza, senior manager da FIFA para futebol de praia e para o futsal. Bom dia, Matilde. Para ajudar na realização do sorteio, chamo também o antigo internacional francês Christian Carambeu, agora embaixador da FIFA, e o antigo internacional português Vítor Bahia. Deixem-me só dizer que Vítor Bahia é o embaixador oficial do Mundial 2015 de Espinho e Carambeu é embaixador da FIFA para o futebol de praia. Boa tarde. Muito obrigado, Matilde. Bom dia. It's my duty and my pleasure to be here with you to explain the procedure of the draw, also for our international public all over the world. And very briefly, I would like to explain that the 16 teams will be separated into 4 groups, designated A, B, C, and D. And in these groups, they will be positioned from 1 to 4. 4 of these teams will be seeded. That means they will be occupying position 1 on each one of the groups. The first one is Portugal, which will be as host designated A1. The second one will be Russia, which is the current world champion, and we will place him in position 1 in group D. And the other 2 are the 2 teams that are on top of the beach soccer world ranking currently, Brazil and Switzerland. This is done to maximize TV audience and also public attendance in the beautiful beach of Espinho. To make it very easy, we'll go to the right. We have 4 pots that you can see numbered 1 to 4. In the first pot, we have the 4 teams that are seated. On a red ball, you can see Portugal. On the yellow ball, you can see Russia. And the other 2 teams, Brazil and Switzerland, they will be placed in B or C according to the draw as they come out. In the second pot, we have the 3 teams representing Asia, Oman, Japan, and Iran, plus the only representative of Oceania, which is Tahiti, who hosted the last World Cup in 2013. Moving to pot number 3, we have the 2 African teams, and a very special welcome to Madagascar, who qualified for the first time for a World Cup at FIFA, not only a Beach Soccer World Cup, but a FIFA World Cup in general, so they really appreciated welcome. They have done an excellent job. We have also the 2 teams from CONCACAF. CONCACAF is the region of North America, Central America, and the Caribbean, so we have Mexico and Costa Rica. And in the last pot, we have the 2 remaining European teams, Italy and Spain, and the 2 remaining South American teams, Paraguay and Argentina. The only hitch that we have with pot 4 is that only 1 team from each region can be in the same group. But we have an exception, because we have 5 European teams. So one of the groups will have 2 European teams. But in all the other groups, there won't be any other team from the same region. The draw itself works very easy. We take the red ball to start with Portugal, and the red ball to my left, numbered 1 to 4, which are numbered A to D, which are the groups, and these we place in A1. We take afterwards, not yet, Victor, thank you, I know you want to go, but give me a second. I'll be right finished. The next one is the yellow ball. We go to Russia, which will be placed in group D. Christian will have to move to group D to position D1. Then we go on with the 2 blue balls, the other 2 seeded teams, positions B and C. So we empty the first bowl, which is number 1. We move to the second. Once we have 1 team in one of the blue balls, we start taking the positions from A to B, C, and D. We empty number 2. We go on to number 3, and we move to number 4, where we finish. And again, number 4, we have to be very careful not to make a mistake and place more than 1 group with 2 teams of the same confederation. Tudo bom? A você. Pronto, eu não vou entrar em tantos pormenores como o Jaime Arza, vou só explicar de forma sucinta o que se vai passar aqui. Portanto, são 16 equipas, do pote 1 ao pote 4, 4 equipas em cada, não é? Portugal está no pote 1, o pote dos cabeças de série, é a bolinha vermelha, sim? O pote das cabeças de série, onde encontramos a seleção da Rússia, campeã do mundo, e as seleções melhor posicionadas no ranking, Suíça e Brasil.
Depois temos um princípio geográfico que impede que equipas da mesma zona de qualificação sejam sorteadas no mesmo grupo. A exceção é para um pote que poderá ter 2 equipas da Europa. Depois temos nos potes da direita a posição nos grupos de A a D. E passo o testemunho a Jaime. Muito obrigado. Não sei o que acontece, mas quando você conta, compreendo muito bem. Quando Mati conta, compreendo bem e gosto muito. Então, vamos começar o sorteio. Vitor, para mim é um honor. Eu sou aficionado do Barcelona. Ainda lembro aquelas tardes lindas aí em Barcelona com você. Aquelas defesas que você fazia. E para mim, hoje que você me entregue a bola, vai ser quase, vou sentir quase aí no Camp Nou recebendo a bola de você. Então vai ser o maior honor. Cristian, obrigado, gracias por tu presencia, siempre con nosotros. Gracias. Vamos aí, vamos começar o sorteio. Agora precisamos da bola vermelha. Então, a bola vermelha, se todo ficou correto, deveria ser a bola de Portugal. E confirmamos Portugal, So el grupo A. Host team, Group A. Christian, the red ball, as I said before, position A1. If everything is fine, obviously, Portugal, and we confirm Portugal will be placed in position A1. Esta era mais simples. Então, já ficamos bem, começamos bem. A partida, minuto 1, vamos na frente. Vamos fazer agora, Vitor, por favor, a bola amarela. E a bola amarela, uma vez mais, a última bola que já está prevista por o seeding é a bola de Rússia. So Russia, current world champion. We move to the pot number D. And please, again, the red ball. Thank you very much. So Russia is moved to Group D, which is usual and traditional in the beach soccer draws, that the world champion is placed in Group D and also in Group D1. Russia goes to Group D in position 1. Ok, já temos o grupo D começando a chegar e agora vamos buscar as 2 equipas que também tiveram seeding pelo seu ranking. Então, uma das qualquer, sim? The first goes to Group B. Esta vai ser a equipa que vai formar parte do grupo B e vai ser a Suíça. So Switzerland goes to Group B. Please, also the red ball, marking position 1 for Switzerland in Group B. We hope it's number 1, obviously. And it's confirmed that Switzerland in Group B, position 1. Muito bom, muito bem. Já temos a Suíça no grupo B e agora, se todo ficou certo, a última vez que conhecemos o conteúdo da bola, a última vez, esta deveria ser a bola do Brasil. Então, vamos abrir a bola e fica Brasil. Correct. So Brazil, last red ball in Group C, right now. So Brazil, 4 times world champion and in a very good shape, what we could see in the qualifiers. Brazil goes to Group C in position 1 as it was foreseen. Brasil que acabou de ganar o evento en Manta, Ecuador, este fin de semana pasado, donde qualificaron Brasil, Paraguai e Argentina. Então, já completamos o primeiro nível e já temos as equipas do grupo no posição 1 e vamos ir para o pot 2, onde temos as 3 equipas da Ásia e a equipa da Oceania, o Tahiti. So we have the 3 Asian teams plus Obrigado, the team Victor. from Oceania, Tahiti. Defesa. And this team will be the first known to play in the group of Portugal, because this team goes to Group A. Correct. This is a team that will participate with Portugal. Ele vai estar com Portugal e o Japão. So Japan is the first team going to Group A. Now you will say if it's the first match of Portugal or not. Me neither. Let's see. So, will be Japan playing the opening match with Portugal or just in the group?
It is A2, which means that Portugal will play the first match in the FIFA Beach Soccer World Cup against Japan on the 9th of July at 2:30 in Espinho. Oh, já conocemos muitas coisas. Thank you. Estamos já conhecendo horário de jogo e apertura. Muito bom. Temos que falar que a apertura, quando nós falamos de jogo inaugural, não é o primeiro jogo do dia. Vamos ter um jogo anterior, mas o segundo jogo é aquele que oficializa o campeonato e, pelo tanto, é o jogo de apertura. Correcto. Muito bem, vamos com uma bola mais. So, now playing with Switzerland. Nossa, estou aí sentindo. A próxima fazemos com uma camisa colocada aí. Muito bom. Este é uma equipa que vai jogar grupo B e vai ser Oman. Oman won the Asian qualifier. Please. Which position in Switzerland? Group. Thank you very much. Oman, amazing team. They really did a very amazing performance in the qualifier, and we are happy that they're back. And Oman goes to position 2, which is also the first match that Switzerland will play is against Oman. Muito bem. A Suíça e Oman em grupo B. Então vamos proceder para o grupo C e vamos conhecer uma equipa que vai jogar com Brasil. Uma equipa que vai jogar com uma das equipas, claro, sempre a ter em conta na Copa do Mundo de Futebol de Praia. Esta equipa vai ser Irã. Iran goes to the group of Brazil. So we move to Group C. Any? You choose. I don't know if it's an innocent hand, but it's a good hand. So Iran in Group C will be placed in position 4. C4 for Iran. Muito bem. E one team to go. O último do grupo, que tivemos as 3 equipas da Ásia, tal, se não fizemos erro algum, deveria ser o organizador da última Copa do Mundo, o Tahiti. Vamos abrir a bola e confirmamos o Tahiti. So we move again to Group D to see the position of Tahiti. It's almost your home country. Almost your home country. So Tahiti, with current world champion Russia, will be placed in position D3. Muito bem. Tahiti colocado aqui no grupo D com o campeão do mundo, Rússia. Estamos na metade, Jaime? 50%. Tudo bem? 50% to go. Cristian, sentimos bem? Vamos aí para a segunda parte. Já? Fazemos estratégia antes, não? Ok, vamos ir aí. Temos Madagascar, Senegal, México e Costa Rica neste pot 3. Obrigado. E este vai jogar o grupo de Portugal. E vai ser o Senegal. Next team playing Portugal in the group, it's Senegal. Very strong team, very strong team. Group A. Doesn't matter. They all have to play. So Senegal playing with Portugal and Japan will be placed as A4, which is the second match of Portugal, taking place on the 11th of July, same time, 2:30 in the beautiful beach of Espinho. Nossa, Jaime, quantas coisas sabemos, hein? Todos. Muito bem. A preparação da Copa está ficando muito bem e estamos já com vontade de chegar ao dia 9 de julho. Obrigado, Vítor. E agora vamos conhecer a equipa que joga o grupo B com a Suíça e Oman. E vai ser a equipa de Costa Rica. Costa Rica goes to Switzerland and Oman in Group B. 50% chances. Thank you very much. Costa Rica is coming back to the World Cup after missing some, so welcome back. And Costa Rica goes to position B4. B4 for Costa Rica. A Costa Rica fica no grupo de Suíça
e Oman. Costa Rica ganhou uma partida em El Salvador, frente ao Salvador, verdadeiramente incrível, naquele estádio cheio, uma imagem incrível. Parabéns para Costa Rica, fez um jogo magnífico. Obrigado, Vítor. Agora vamos ter a bola para o grupo C, com Brasil e Irão. E a equipa que fica é o México. Mexico with Brazil and Iran. This is developing to a very strong group. Huh? Yes, please. Group C. Let me know to which position will Mexico go with Brazil and Iran. Group C, C2. C2. This is the first match of Brazil. On the 10th of July, the last match of the day at 5:30. Já temos o México no grupo C com Brasil. Lembramos que o México ganhou o torneio da sua confederação, da CONCACAF. Então, é uma equipa bem forte, muito competitiva. Obrigado, Vítor. Já temos o pote 3 finalizado e agora vamos ter a equipa que vai jogar com a Rússia e o Tahiti no grupo D. Que vai ser There's only one chance. o Madagascar. The newcomers of Madagascar go to Group D with Russia, world champion. So the last team to come and the biggest team. So Madagascar with Russia and Tahiti will be placed in D4, position D4. Madagascar fica no lugar D4 do grupo D com Rússia e Tahiti. Madagascar, como falei antes, uma equipa muito jovem, muito técnica. Convido vocês a estar presentes nos jogos de Madagascar. Vai ser interessante. Uma equipa nova. Obrigado. In this group, we have to be careful. Remember, we can only have one group with 2 European teams, but nothing more. So in the first group with Portugal, we will know the last team. It doesn't matter if it's a European or South American. But starting with Switzerland, we have to pay attention. Correct. If not, please correct us. Em grupo A, no grupo A, não temos problema. Vai ir direto. Então, So last team a playing equipa in que the group of joga Portugal. com Portugal é Argentina. Last ball to go in Group A. We have to make sure that we did our homework, and we did. Argentina's place is A3. So the last match of the group phase of Portugal will be Portugal-Argentina. It might be the decision who qualifies and in which position do you qualify to the next stage on the last day. Ok, Argentina, que foi a equipa que ganhou a vaga para o campeonato no último lugar, foi a última classificada há um dia atrás, domingo, à noite. Estivemos todos aí a ver um jogo incrível com o Equador. Em Equador, empate 4-4 e a penaltis, aí a Argentina classificou. Obrigado, Vítor. Agora sim, Jaime, Pay é attention. importante porque, sendo uma bola europeia, deveria ir para o grupo C. No, ten una posibilidade porque não... Ainda não, Esto. perdão. Ainda não. Não tivemos Ainda europeu no primeiro grupo, portanto, ainda podemos ter um europeu. Correct. Portanto, ainda seria direto. We have no issues with the second pot because we didn't Correct. have 2 European teams in the first group. Muito bom, Jaime. Então, a equipa vai ser Itália. A And now we Itália have the 2 European teams. vai jogar Suíça, Oman e Costa Rica. So now we have everything clear for this group. Switzerland, Oman, B3 for Italy, and Costa Rica B4. B3 for Italy. Correcto, Jaime. Você falou certo. Como não tínhamos equipa europeia no grupo A, não precisávamos mover a equipa do grupo B. Pelo tanto, agora temos só que ter a previsão desta bola. Tá? Yeah, that's the last one to be careful Porque because with Brazil we cannot have another South American team. correto. So, no caso fosse a equipa da Sudamérica, passaria para o grupo D.
Então, a bola que temos aqui é Paraguai e ela vai ir para o grupo D. So we have Paraguay to group C, which is from Brazil is also there. So we have to move to group D with Paraguay. So Paraguay goes to group D in the group of Russia. And if everything is correct, Paraguay is placed in position 2 of the group D with Russia. Muito bem, Jaime. Então, temos o Paraguai que foi para o grupo D, com Rússia, Tahiti e Madagascar. E só queda uma bola, que é a equipa onde Vítor jogou, onde nós ficamos. That goes to group C again. We go Correct. back to the only one that's left. Esta é a equipa de Espanha. Espinho. No, España. España. Espanha. We have España, Spain in group C. And again, if everything is correct, it should be in position C3. Correct. Muito bom. So, Então, finalizamos. Até this aqui. closes basically the draw. I hope you enjoyed it and you know all the groups right now. Thank you. Gracias. Obrigado. Muito obrigada. Thank you very much. Despedimos-nos de Jaime Yarza e de Juan Cusco, mas vou pedir para Vítor Bahia and thank you for your insightful comments on the draw results. Vou pedir para Vítor Bahia e Carrambo aproximarem-se de mim. Aqui mesmo ao centro. Muito obrigada. I'm going to start in English. Vou começar a falar inglês, fazer uma questão a Christian Carrambo. I'm going to ask you, France did not qualify for this World Cup. Yes, so who will you support in Espinho? Wow, of course Portugal. But I think that any team has its chance to win this championship. And of course when we talk about World Cup, it's always difficult to go to achieve one goal. But for sure that these two islanders, Tahiti and Madagascar, and I would like to welcome them because they are, I think, very, very new also in this championship for Madagascar. But of course, I wish all the luck to everyone. And of course, I know that Portugal is a beautiful country, Espinho, I just discovered, and hopefully they're going to be a great, successful competition. Thank you. Thank you very much. Vítor, Portugal joga em casa. Acha que temos a chance de ganhar um título no futebol de praia aqui em Espinho? O objetivo é exatamente esse. Jogamos em casa, com um público extraordinário, numa cidade lindíssima, e estão reunidas realmente as condições para podermos fazer história. Não vai ser fácil, mas a confiança estará sempre presente e confiamos naturalmente nos nossos jogadores e no nosso selecionador. Vou só fazer uma última questão. Eu sei que jogaram um contra o outro ao serviço da seleção. You played against each other on the national team. What did you think of Vítor Bahia e o que pensava o Vítor de Carrambo? Already he's a great man, first of all, and of course, obviously, great player, great goalkeeper, and always admire him. When I was playing also in Real Madrid, but it's normal. De bom foi o facto de nunca me ter marcado nenhum gol, já é bom. Positivo. Vivemos realmente momentos extraordinários num dos clássicos mais importantes do futebol mundial, Real Madrid-Barcelona. O menos bom é a meia-final no Euro 2000, no último minuto do prolongamento, em que ficamos sem possibilidade de jogar essa final e de fazer história pelo Portugal. Foi realmente um momento menos positivo, mas ficou algo muito importante, que é a amizade, e essa irá durar para sempre. Muito obrigada. Senhoras e senhores, Christian Carrambo e Vítor Bahia. Please take your seats, yes. Estamos quase a encerrar esta cerimónia, mas não o iremos fazer sem ouvir mais um embaixador do Mundial de Futebol de Praia,
FIFA Portugal 2015. Senhoras e senhores, tenho o prazer de chamar Nuno Gomes. Before we end this ceremony, I will call former player Nuno Gomes, who is also an ambassador for this World Cup. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde, Nuno. Boa tarde, Matilde. Sei que tem algumas revelações para tenho. fazer a esta plateia. Tenho algumas revelações. Conte-nos São tudo. 4 revelações que tenho a comunicar-vos. A primeira é aquele jogo que eu, da última vez que estive aqui, vos falei que iríamos realizar entre os amigos dos embaixadores e os amigos do Major. Vai ser uma realidade e já tem data definida. Vai realizar-se no dia 4 de julho, aqui na Praia da Bahia, não do Bahia, e no estádio que vai acolher o Mundial. A segunda revelação é que a entrada para o jogo é totalmente livre e, portanto, convido já a aparecer, porque vamos vamos precisar de apoio de toda a gente para tentar ganhar aos amigos do Major. A terceira revelação, igualmente muito importante, é que todos os jogos do Mundial 2015 vão ter entrada grátis. E por isso, todos os portugueses estão convidados para vir dar o seu apoio à nossa seleção e também ver os restantes jogos das outras equipas. Ainda há mais uma Ainda revelação. temos mais uma revelação, que é a quarta revelação e não menos importante. O troféu do Mundial vai estar em digressão pelo país. Está aqui, não é? A partir da manhã vai estar em exibição na Câmara de Espinho até ao dia 5 de maio. E a partir disso vai também passar por outras zonas do país, que é Esposende, Nazaré, Figueira da Foz e Carcavelos, por fim. E qualquer pessoa pode ver o Sim, troféu, não é? contamos com a vossa visita. Eu e o Vítor Bahia vamos passar por lá também e esperamos, acima de tudo, que o troféu possa ficar em Portugal. Muito obrigada, Nuno. Obrigado. E com as palavras de Nuno Gomes, damos por encerrada esta cerimónia e marcamos encontro no dia 4 de julho, primeiro, para o jogo dos embaixadores contra os amigos de Major, não é? E depois, 5 dias depois, para o arranque do Mundial. Até lá. Bem, até lá. Thank you all for joining us here. See you again in July for the World Cup. Chamar todos os convidados que passaram aqui pelo sorteio, também os representantes das equipas.